Porque quando Deus fala, o céu se move e a terra jamais será silenciada. Pastor Marcos Nascimento, uma voz profética para as nações. Prepare-se para mergulhar em uma atmosfera celestial, porque o tempo de Deus é agora. Programa Tempo de Avivamento. Olá, queridos, saudações de paz. Apóstolo Marcos Nascimento de volta, sempre aos sábados, meio-dia, e no domingo. Você não pode se esquecer que domingo tem o nosso repeteco. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por ter este privilégio, ao meu amigo Wagner, que está aqui, é o meu diretor. A hora dele é cara. Vocês me ajudem, gente. Eu preciso da ajuda de vocês. Porque pagar a hora do Wagner para dirigir o programa, eu vou precisar da ajuda de vocês. Mas feliz demais, porque Deus existe, é brasileiro e mora em São Luís. Quero, com muita alegria, anunciar a vocês o seguinte. Nós estamos pastoreando o bairro Jaracati, na Catedral do Avivamento. Estamos lá há 10 anos, 10 dolorosos anos. Enfrentamos muitas dificuldades, muitas. Mas hoje podemos dizer que o Jaracati é a nova Jerusalém. Quando lá chegamos era chamado de faixa de Gaza. Olha que loucura. Quando lá chegamos, há 10 anos atrás, o Jaracati era chamado de faixa de Gaza. Hoje temos a feliz graça de dizer que hoje nós estamos vivendo na Nova Jerusalém. E por falar em Nova Jerusalém, nós estamos com a Catedral do Avivamento. Os nossos cultos acontecem domingo e quinta-feira, sempre às 19 horas. Domingo, o culto da família, e quinta-feira, a quinta profética, a quinta do milagre, a quinta da vitória. E lá, muitos milagres, para a glória do Eterno, já aconteceram. Quem sabe o próximo pode ser o seu. Muitas ações sociais fizemos ao longo desses 10 anos. Agora eu tenho uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Eu estou com 53 anos de idade e quando nasci meu pai já era evangélico e eu tenho toda a minha vida dentro do evangelho. Eu costumo dizer que não existe homem sem história e nem história sem homem. E toda história, ela é construída, obviamente, pautada em acertos e, obviamente, em erros. Com a minha história não foi diferente. Tive muitos acertos, mas também alguns erros, claro, e por que não? Porém, sempre guardado, sempre protegido pelo poder do Evangelho. E como não poderia ser diferente, filho de pastor, irmão de pastor, genro de pastor, graças a Deus, não poderia ser diferente. Herdei o legado do meu pai e cá estou, no Maranhão. Sou baiano, sou baiano de naturalidade, mas sou maranhense de coração. Então, sou baiano de nação, mas sou maranhense de coração. E eu quero agradecer a Deus por esta comunidade maranhense que me recebera com tanto carinho, e a essa comunidade eu me reporto agora com esta palavra da parte de Deus. Lázaro adoece. É coisa rápida, só para que você entenda. Lázaro adoece. E Marta e Maria, as suas irmãs, mandam, escute isso aqui, Vaguinho, isso aqui é forte, mandam chamar Jesus. O moço encontra Jesus depois de alguns dias. E a resposta que ele traz para Marta e Maria não vai agradar. Eu fiquei, quando li essa passagem, fiquei observando e me recordando de uma situação que vivi, quando que atravessei uma situação difícil e parecia que quanto mais eu orava, parecia que quanto mais eu consagrava, quanto mais perto de Deus eu ficava, parecia que ficava pior. Parecia que a situação estava se agravando mais. Quando Jesus ouve o rapaz, o despede. Marta e Maria, que está com o seu irmão doente em casa, fica na expectativa. Quando o moço volta, Marta sai correndo ao encontro e pergunta: encontrou com Jesus? O moço diz: sim, encontrei. Falou com ele? Sim, falei. E ele mandou dizer que não vem.
Agora imagine Marta e Maria aguardando, fizeram tudo certinho. Quando Lázaro anuncia a enfermidade, Marta e Maria colocam o moço no encalço de Jesus e diz: fala com Jesus que o seu amigo está enfermo. Fala com Jesus que o seu amigo está enfermo. Agora mesmo, Wagner acabou de me queixar aqui de uma dor forte no joelho por uma lesão no passado. Imagine eu sendo amigo de Wagner. Fico sabendo que Wagner está enfermo. A minha primeira atitude seria visitá-lo. Mas Jesus não faz isso. Jesus não vai visitar o moço. E é uma situação paradoxal que me faz pensar, me faz refletir e me impulsionou, me impeliu a trazer essa palavra para você aqui essa noite. Eu, essa tarde, esta manhã, independente do horário que você vai assistir o programa, ok? Porque ele vai passar sábado, meio-dia, reprisa no domingo, às 10, mas vai ficar gravado para você assistir quantas vezes e o horário que você quiser, no confortável sofá da sua casa. E o que me impeliu a trazer essa mensagem? Não me importa para mim, ou não importa para eu saber qual é a situação que você está atravessando, qual é a enfermidade, se na alma, ou se no físico, ou se no espírito, que lhe fez parar diante da tela agora para ouvir essa mensagem. Marta e Maria fizeram certo. Só que Jesus mandou dizer que não podia ir naquela hora. Aqui fica o primeiro cerne da mensagem. A questão do tempo. Às vezes, na nossa dor, na nossa carência, exigimos dos céus que Jesus venha no tempo que a gente precisa. Mas parece que o céu está contra, parece que o céu está dizendo não, parece que o céu está dizendo não, é agora, espere mais um pouquinho. E a gente continua esperando, mas já com o coração apertado. Poxa vida, eu fiz tudo certinho, estou em oração, estou em consagração, estou pedindo, estou indo à igreja e parece que a coisa está ficando mais complicada. Mas existe um fator chamado tempo entre eu e o meu milagre, entre você e o seu milagre. O certo é que Jesus não veio. Quando o moço diz para Marta, Jesus mandou dizer que não pode vir agora, Marta quer ficar aflita. O moço diz: calma. Está escrito que Jesus não despede, Deus não despede ninguém de mãos vazias. Pensando nisto, acreditando nisto, me faz lembrar que quando Marta aflita, o moço diz: calma, dona Maria, calma, dona Marta. Ele não vem agora, não vai poder vir, mas ele mandou uma mensagem. Quando eu digo que ele não despede ninguém de mãos vazias, ele mandou uma mensagem. Que mensagem que ele mandou? Ele mandou dizer que esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do Pai que está no céu. Marta parece não entender. Maria fica em silêncio, ok? Morre Lázaro. Lázaro morre e a situação fica mais paradoxal, porque Jesus mandou dizer que Lázaro não ia morrer. Só que Lázaro vem a óbito. A tristeza cobre a casa. Um pano preto vai indicar que há luto sobre o arraial. Porém, como o morto estava diante dos olhos, a morte estava diante dos olhos das irmãs, elas sepultam o seu irmão. E acontece um fato curioso aqui. 4 dias depois de sepultado, Jesus aparece. Olha que loucura! Jesus aparece 4 dias depois de Lázaro sepultado. Marta fica sabendo, sai correndo ao encontro de Jesus. E ela diz uma frase aqui que vai maltratar os meus sentimentos, e eu tenho certeza que afrontou também os sentimentos de Cristo. Quando ela se aproxima de Jesus, ela estava no lugar da adoração, e quem via de longe, quem observava de longe, dizia assim: Marta está adorando. Por quê? Porque quem via de longe, ela estava de joelhos aos pés de Cristo. Só que ela estava no lugar da adoração, mas ela não estava adorando, ela estava murmurando. O que lhe faz dizer isto, apóstolo? Simples. Quando ela se prostra diante de Cristo, ao invés de agradecer pela chegada de Cristo, não, ela diz: se tu tivesse chegado quando eu mandei te chamar, talvez o meu irmão não teria morrido. Ela estava murmurando, ela estava reclamando. Jesus, que conhece o coração de Marta, ele olha para ele assim: não se preocupe, ele não está morto, ele apenas dorme. E eu vim para despertá-lo. Se é Marcos Nascimento ouvindo tal palavra, eu já me calava, já me contentava. Marta, ainda com o coração cheio de dúvida e na minha opinião, de contrariedade, olha para Jesus e diz: é claro que ele vai ressuscitar naquele dia.
Essa reclamação, essa falação de Marta não mexe com o sentimento de Cristo. Mas lá vem Maria. Lá vem Maria. E a minha Bíblia vai dizer, no versículo 35 do capítulo 11 do Evangelho de Cristo, segundo a versão de João, vai dizer que quando Jesus viu Maria vir de lá, sem falar, sem murmurar, sem reclamar, apenas chorando, Wagner, a minha Bíblia vai dizer que Jesus chorou. Um versículo apenas, o versículo 35, um versículo apenas para mensurar, para mencionar o sentimento de Cristo naquela hora. Ele chora. E aí ele pergunta, onde o puseram? Marta e Maria olham para ele e Marta diz, vem e vê. Vem e vê. E Jesus então começa a segui-la. Em frente ao sepulcro. É aqui que eu quero encerrar minha participação e chamar a sua atenção. Em frente ao sepulcro, alguém que iria dizer para um morto 4 dias de sepultado, sai para fora. É uma redundância, apóstolo, mas é assim que está escrito. Sai para fora. Alguém que iria dizer para um morto 4 dias sepultado, sai para fora. O que seria para ele dizer? Pedra, remova-se daí. Pedra, seja revolvida. Estava ali o dono do poder, o senhor do poder. Mas quando ele chega diante do sepulcro, ele olha para os presentes e diz, removam a pedra. Aqui eu encerro a minha participação para dizer o seguinte, ei, está na hora de você remover a pedra. Está na hora de você remover a pedra. Eu vou repetir, está na hora de você remover a pedra. Que pedra, apóstolo? A pedra da incredulidade. Ei, Deus está dizendo assim, eu vou fazer, eu quero fazer, eu posso fazer. E eu e tu e eu, às vezes, e na grande maioria das vezes, falamos que somos homens de fé, somos mulheres de fé, mas na hora de executar a fé, vacilamos, trepidamos os pés. Deus me trouxe aqui nesta manhã, tarde, noite, a hora que você for ver o programa. Ei, para lhe certificar, está na hora de você exercer a fé e remover a pedra da incredulidade. Porque do alto dos céus, a voz de Cristo está para bradar. Bradar o quê? Que você e a sua casa vai servir ao Senhor. Que o seu casamento será restaurado. Que a sua família será impactada. Ei, já não vai demorar, se você usar a fé. A partir desse momento que você ver esse programa e ouvir o som da minha entonante voz, ei, se você tomar uma decisão, se você tomar uma atitude, usar a fé, você vai ouvir a voz de Deus dizendo o seguinte, ei, Lázaro, sai para fora. Ei, essa dificuldade, essa aflição, esse sofrimento, essa traição, essa depressão não é para a morte. Eu vim aqui te dizer o seguinte, ei, não é para a morte. Essa dificuldade, esse sofrimento, essa lamúria, ei, esse percalço, essa dificuldade, essa queda, não é para a morte. A intenção de Deus não é ver a sua morte, é mudar a sua sorte. Vou repetir, a intenção de Deus não é ver a sua morte, é mudar a sua sorte. E o que eu tenho que fazer para isso acontecer, meu apóstolo? Remova a pedra. Tira a pedra da incredulidade. Aguça a fé de Deus que é em você e se prepare para contemplar o seu milagre. Agora eu quero orar por você. Se você quiser ouvir uma palavra como esta, o nosso endereço é Rua 2, Jaracati, pertinho, bem próximo do São Luís Shopping. São Luís Shopping hoje é um dos endereços mais visitados da ilha. Bem próximo ao São Luís Shopping, na Rua 2, no bairro Jaracati, Catedral do Avivamento. Eu te espero lá, ok? Deixa eu orar por você. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez estamos aqui e na Tua presença para Te agradecer por momentos tão especiais aqui, nesta casa. Aonde tiver 2 ou 3, aqui estamos Wagner, Wesley, eu, Ácio, Edivaldo. Estamos aqui reunidos em Teu nome, está escrito, aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu desço, eu faço presente, eu faço companhia. E eu quero aproveitar a Tua presença aqui nesta casa, para abençoar a tantos quantos estão nos ouvindo, hoje, sábado, amanhã, no domingo.
Meu Deus, e quantas vezes for preciso, quantas vezes o coração precisar ouvir esta palavra ou esta oração. E eu quero abençoar esta família, esta casa que me ouve agora, seja qual for, independente do Lázaro que precisa ressuscitar nessa casa. Eu declaro a bênção de Deus sobre esta mulher. Eu declaro a bênção de Deus sobre este homem. A bênção que ressuscita, a bênção que reconstrói, a bênção da restituição, da reconstrução. Seja qual for o Lázaro que precisa ressuscitar. Quem sabe o Lázaro dela é o casamento. Quem sabe o Lázaro dele é a crise financeira. Quem sabe o Lázaro dele ou dela é a decadência conjugal, é a falência da empresa. Enfim, meu Deus, eu declaro que esta tarde, que esta manhã, que este dia chamado hoje, a bênção, a unção da restituição, da ressurreição repouse sobre a casa dela, sobre a casa dele, sobre esta família, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. E até sábado que vem, querendo Deus. Preparada para os filhos de Deus, a morada do Altíssimo, onde minhas palavras não as podem descrever. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Onde para sempre com Cristo iremos viver. Cidade Santa, preparada para os remidos, onde as tribulações, perseguições não me impedirão de chegar. Cidade Santa, almejada pelos fiéis, ó terra prometida, essa grande conquista do povo de cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo, onde para sempre com Cristo iremos viver. Onde as tribulações, perseguições não me impedirão de chegar.
Quando Deus fala, o céu se move